uma terra fértil para receber essa boa semente. Fala conosco nessa noite, no nome de Jesus, dê toda a condição física e espiritual para o teu filho militar aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Que bom retornar aqui, hein? Apesar que cada vez que eu venho aqui eu estou mais velho. Me apercebi disso, hein? Cada vez que eu venho, janeiro estão avançando. Mas pela infinita misericórdia de Deus aqui estamos. Mais uma noite que Deus nos concede. Há muitos que dariam tudo para estar no lugar que você está. Estão apodrecendo em cima de uma cama. E quando eu vou nos hospitais orar por uma pessoa, a primeira coisa que ele fala: peça para Deus me tirar daqui que eu vou ao culto. E hoje você, por essa graça maravilhosa, você está aqui. Igreja linda, bonita, tudo arrumadinha, boas poltronas para ficar bem acomodado. Amém? Amém? Não é muito calor igual onde eu fui criado, Rondônia. Então aqui você está em um bom lugar. Amém? Abra sua Bíblia juntamente com a minha. A carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 5, apenas o primeiro versículo. Romanos 5, verso 1. Que Deus nos dê graça sobre esse texto, hein? Se a graça de Deus for conosco, nós sairemos daqui ricamente abençoado. O que é que diz no texto? Sendo, pois, o que? Pela fé. O que temos? Paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Já foi orado, eu creio. Nós vivemos em um mundo em que as informações elas não andam mais. Elas estão além de voar. E assim como o mundo vai se aprimorando, o inimigo da tua alma também, ele aprimora as suas táticas. Ele vai se tornando cada vez maquiavélico para te distrair. Que eu quero lembrar a nós que Satanás não precisa nos destruir, ele precisa nos distrair. E se há algo que tira a nossa linha de fixação de pensamento em Cristo, é a distração. Ele consegue, como diz Joyce Meyer, entrar no campo da mente e roubar aquilo que está fixado e dizer a ela: olha, você está, olha, para você não tem mais chance, para você não existe uma segunda oportunidade. E aí nós cantamos como aquele hino diz: muitos são os que vão ser o quê? Expirando.
sem ter a esperança de ver Deus. Então o inimigo da nossa alma, ele quer nos distrair, para que nós venhamos a perder o sentido daquilo que está impregnado em nós, plantado dentro do nosso coração. Porque desde a nossa meninice, nós estamos sendo formados dizendo: Deus é fiel, Deus é Pai, Deus concede graça, Deus liberta, Deus está acima de todas as coisas. Mas de um momento para o outro, o homem se sente julgado. Ele se sente debaixo de um jugo. E na mente dele, ele diz: olha, não há mais solução para mim. Não há mais solução para minha família. Aí se levanta esse homem de uma experiência tremenda. Um homem culto, vários idiomas, criado ali aos pés de Gamaliel, tríplice cidadania romana, grega, judaica, ou seja, ele era possuidor de muito conhecimento, mas ausente da graça de Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele teve um encontro com o Senhor. E eu não sei você, todo homem que tem um encontrão com Jesus, não há como ele permanecer a mesma pessoa. Se ele permanecer, ele não encontrou Jesus, ele encontrou um ser qualquer, pode ser até um ET, menos Jesus. Porque nós cantávamos lá no passado que aonde ele está, o mal tem que sair. Nós cantávamos que tudo se transforma. Nós sabemos que aonde Jesus está, nós nos tornamos libertos de toda acusação. E esse homem é acusado pela igreja. A igreja o detestava. A igreja não queria vê-lo, tanto que após o encontro com Jesus, quando ele vai direcionado pelo mesmo Cristo, direcionado à rua chamada direita, ele tem um encontro com Neemias, e Neemias fala para Deus: esse homem aqui, Senhor, esse homem aqui, esse homem é um perseguidor de igreja. Ou dizendo: ó, esse homem não tem chance. Para esse homem não tem esperança. Mas o Senhor fala novamente ao coração daquele servo. Eu chamo ele de um guerreiro desconhecido. Dizendo: olha, isso aí para mim é algo precioso. Isso aí é algo tremendo. Isso aí é algo que eu vou lapidar. E naqueles dias que ele teve ali na casa daquele homem, ele foi totalmente transformado. Por isso que eu disse, quando temos um encontro com Jesus, não temos mais a condição de sermos a mesma pessoa. E esse texto diz assim: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero tirar alguns ensinamentos desse versículo para mim, porque eu necessito da justificação, e não é só no culto de ceia, é todos os dias. Nós precisamos de sermos justificados todos os dias, porque há um acusador que te acusa a você e a mim pelas minhas e as suas atitudes, mas Cristo também se apresenta ao Pai com as suas mãos perfuradas, declarantemente dizendo: olha, foi pelo Oscar, foi pelo João, pela Maria, pelo Antônio, que eu também
também fui à cruz do Calvário. O que é justificação? É você estar diante de um tribunal. Ali está o juiz, ali está o acusador, ali está o defensor. E você recebe a benevolência de sair pela porta livre, sem algemas, sem condenação. Glória a Deus. Mas ele diz que isso só nasce no meu e no teu coração por intermédio da fé. E eu e você sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que não quer. Nós não vemos, não é palpável. Você não vai se deparar com esse item amanhã nem hoje à noite, mas você está crendo que a cada dia o Senhor está trabalhando na sua vida, na sua família, porque pode ter uma luta lá no seu lar, como eu e a minha esposa estamos passando por um momento difícil na nossa vida. Mas isso não significa que nós seremos destruídos. E eu tenho falado dele, meu irmão, a qualquer momento isso vai passar. A qualquer momento isso aí vai sair. Porque nós sabemos que a minha luta e a tua luta, ela não é contra a carne, nem contra o sangue. Você olha para aquilo e você diz, olha, essa pessoa necessita ser justificada. Essa pessoa precisa ser liberta. Essa pessoa precisa ser transformada. Porque nós, homens que tem aqui, nós sabemos lidar. Era só chegar lá, fechar a mãozão e dar no olho. Pá, estava resolvido. Mas aí o acusador se levanta de novo contra mim e contra você. E nós que temos Cristo, nós ficamos na retaguarda. E o Senhor fala assim, ó, sai de lá. Fica no ladinho, que essa situação é minha. Sou eu que vou justificar. Sou eu que vou provar para aquele que luta contrário quem é você, quem é o seu lar, quem é a sua família, quem é a sua igreja, quem é o seu pastor, quem é o varão que você tem ao seu lado. É o Senhor que vai determinar quem nós somos. E ele diz, olha, é pela fé. E você sabe que a Bíblia Sagrada diz que você multiplicar-se a iniquidade. Eu diria que 2 fatores estão quase morrendo, mas não estão mortos. O amor, o quê? E a fé. O amor se está se esvaindo. Aos mais antigos que estão aqui, os 70 para cima, nós ouvimos quando criança, ó, o filho vai levantar quanto mais nós falamos. Menino, é impossível isso. Eles não estão se levantando, eles estão matando. Eles estão destruindo. Mas eu e você sabemos que não é eles. É uma obra maligna contra aquelas vidas. E, em primeiro lugar, eu creio que quando o Senhor Jesus tem um encontro com o homem, o Senhor, ele tem prazer em justificar aquela pessoa. Neil Coman, ele disse que quando Deus olha para você, quando Deus fica os olhos em você, ele não vê você. Ele vê a pessoa de Cristo cobrindo totalmente o seu corpo. Porque os olhos do Senhor, ele teria nos consumido, porque os olhos do Senhor são como os olhos de fogo. O profeta Isaías disse isso lá no capítulo 6, verso 1, ele diz assim, ó, e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas vestes, o seu cetro enchia o templo. E olha como é que os serafins voavam diante deles, com 6 asas, com 2. O que
faziam primeiro? Cobria os seus olhos, porque nem os serafins podiam olhar para o quadro que está ali. Então, quando Deus te encontra, quando você encontra Jesus, que você começa a ser justificado, o Senhor olha para você e Ele vê a pessoa de Cristo, que foi à cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue, abriu os seus braços ali, cedeu todo o seu corpo, para dizer uma frase só para mim e para você: olha, está consumado. Ou seja, está tudo feito. Basta apenas nós agirmos como diz o apóstolo, agirmos com fé, porque aquilo que Ele galgou na cruz do Calvário, como nós cantamos, é direito meu, é direito vosso. Então, em primeiro lugar, eu encontro aqui que quando o Senhor olha para mim, Ele não vê o Oscar. Ai, serviço, misericórdia. Misericórdia. Tanto que a palavra de Deus diz que ele, ao olhar, ele viu que não tinha nenhum justo sequer. Mas ele enviou um justo para nos justificar. Ou seja, para tirar o senso da culpa. O inimigo vai se levantar amanhã e ele vai te acusar. Ele acusa na lavanderia, ele acusa dentro do carro, ele acusa no trânsito, ele acusa na mente. Quando você está dormindo, sonhando que você tem aquelas batalhas terríveis, que você luta tremendamente para ser liberto, até em oração e espírito, é ele se levantando e tentando causar mal na sua vida. Mas eu quero te lembrar aqui nessa noite, em nome de Jesus, entre a sua mão comigo, nós somos justificados pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Segundo ele, quando somos justificados, nós não vivemos no amor do mundo. Nós sabemos que são quatro que são manifestos: ágape, filéu, eros e storge. Nós não vivemos sobre os três últimos. Nós não adaptamos, o nosso corpo não se adapta com o eros. Nós não ficamos naquele filéu porque nós queremos um pouco mais. Não vamos para o storge porque são as novelas mundanas, as coisas da mídia, do cinema, aquilo que é profano. Mas nós nos adaptamos no amor ágape. E quando somos justificados, a primeira coisa que o Senhor nos impacta é com seu amor. Vai um pouquinho mais à frente, no verso 8 agora. Mexe a sua Bíblia. Romanos 5, verso 8. Olha o que ele diz. Que coisa tremenda. Ele fala assim, ó, isto é para você que é justificado. Quem que fala? Qual que você quer, pastor? Leia para nós que essa voz de trovão. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Porque quando nós aceitamos Jesus, no início está um pouco assim, não tanto esclarecido, mas Deus vai trabalhando na nossa mente. Deus vai preenchendo as nossas sinapses, elas são renovadas como uma de criança. Aquilo que nós não tínhamos força para crer, Deus vai fazendo novamente a crer. E Ele diz, olha, isso que eu estou fazendo com você é porque eu te amo. Isso que eu estou realizando na sua vida não é porque você é bom, é porque o meu amor está sobre você. Isso que eu vou fazer na sua família esse ano ainda, porque
virar o ano, o nome do sermão era assim: ainda esse ano. Esse ano, Deus pode realizar coisas tremendas na sua vida, na sua família, na sua carreira profissional, conjugal, nos seus negócios, nas áreas empresarial. E Ele vai fazer isso não é porque você é bom, é porque o amor de Deus está sobre você. Aleluia, glórias a Deus. Deus está comprometido com você em te amar. Porque a sua palavra diz assim: portanto, todo aquele que vem a mim, o que diz? Dá até para entender que está balançando a cabeça. De maneira alguma eu te lançarei fora. Mas tem umas pendências, ele justifica. Mas tem um passado, ele lança no oceano, como diz, lá na profundeza, como diz o profeta Isaías. Ele diz: eu mesmo, o Senhor, sou eu, aquele que apago as tuas transgressões e as pego e a lanço na profundeza dos mares, e dela não me lembrarei mais, porque Ele está nos justificando através da pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então tudo isso que está acontecendo é porque Deus me ama. É porque Deus te ama. E nesse amor nós vamos desfrutando a cada dia mais. Permita-me aqui. Quando eu estava chegando quase aos 50 anos, eu comecei a me despedir de mim mesmo. Eu falei: não vou chegar aos 50. Está difícil. Olhei para o meu quadro de saúde, péssimo. E eu estava até me conformando: tá bom. 50 anos, no passado deveria ser menos. Se eu for até 50, tá bom. Passou os 50, eu pensei assim: vai melhorar. Não, piorou. Piorou. Veio o primeiro infarto, que pancada. Veio o segundo infarto, misericórdia. Eu estava dormindo 3 horas da madrugada, acordei e falei para minha esposa: chama a condição que eu tenho que ir por 24 horas. Veio o terceiro infarto, misericórdia, que situação terrível. Dias de hospital, internado ali no Cacaju, colocaram 5 molas dentro do meu peito. Mas o amor de Deus se manifesta onde você pensa que Ele não vai se manifestar. Aleluia. Eu estava lá numa maca do hospital. Me deram aquele avental, que aquilo que inventou, que era um cara endemoniado. O aventalzinho terrível, ele tampa a frente do homem. Eu passei, senti um espelho, eu falava: que situação. Aí me colocaram numa maca que não cabia o pastor, e eu ali naquela maca. Se eu virasse para cá, eu caía. Se eu virasse para lá, eu caía. E eu na porta do centro cirúrgico: vai entrar. Opa, chegou aqui, tem plano. E eles me puxaram do lado, era do governo. E opa, chegou outro, lá dentro do champanhar. E eu olhei com o coração ali. Aí uma senhora passou, olhou, viu assim na maca, tinha meio metro de canela para frente, com um pezão 45. Ela foi embora, foi lá na frente olhando. Quando ela está quase virando o corredor, ela voltou. Ela falou: o senhor estava indo ali e Deus mandou cantar um hino para você. Aleluia. Eu fui dando abraço. Em todo tempo, irmão, Senhor, toma conta de ti. Oh, aleluia. Por que você está amarelando?
para mim mesmo: o que você está amarelando? E ela cantou uma parte daquele hino. Daí chegou a minha vez e eles me levaram para o centro cirúrgico. Era a terceira vez. E na segunda vez eles tinham me amedrontado. O médico estava colocando aqueles stenter e chegou uma hora que houve uma perfuração lá dentro, tipo uma hemorragia. E eu vendo assim que no monitor, e eu ali meio lelezão, mas eu vendo a cirurgia corri, deu hemorragia. Quando eu vi, tinha uns 5 médicos ao redor de mim, cada um com um aparelho me furando. E eu voltei novamente. Quando eu entrei, eu brinquei com ele: a partir de hoje eu estou fazendo uso campeão dessa sala aqui. Deus te ama, meu irmão. Aleluia. Você pode estar passando por uma situação difícil, mas Ele nos ama. E eu estou aprendendo algo com Deus. Quando eu estou nas piores situações, eu estou aprendendo a fechar a boca. Boca fechada. Não murmurar. Não tentar resolver, porque não sou eu que vou resolver. Não levantar na força. Não passar pelo ribeiro e pegar o seixo como Davi fez e ir chegando ao Filisteu. Não, não é para mim. É para me aguardar. É para mim ter fé, como está dizendo aqui, ó, você é justificado pela fé. Aguarde que o Senhor vai dar cabo dessa situação. Que hora termina, filho? 8h30? Quase finalizando. Ele diz: você é justificado porque você tem fé. E isso leva você a ter o quê? Paz com Deus. Há muitos anos atrás, é para cá que tem uma igreja, Fonte da Vida, né? É para cá, perto aí. Para trás aqui. Eu fui levado na casa do engenheiro. Eu trabalhava na 4ª igreja evangélica lá no Uruguai. Eu e o pastor Sebastião Arruda, ambos era da Renovada, mas éramos professores lá na 4ª igreja. E quando eu cheguei, a senhora era uma pedagoga. Opa, tem um nível, né? O marido era um engenheiro, projetista de casas, nível também elevado. E eles tinham um garoto, um boy, como diz os americanos, uns 5, 6 aninhos. E quando eu entrei, eu tinha uma olhada na casa, porque quer queira, quer não, nós temos que corrigir sempre os nossos olhos, como diz São Mateus capítulo 6, manter os olhos bons. Não vai julgando pela primeira olhada. E eu tinha uma olhada na casa do Fel, um pouco difícil aqui, não tinha nada no lugar. E ele reuniu e tentou segurar o menino, não deu certo. Ela tentou falar com ele, não deu certo. Aí quando ela puxou de novo, foi: solta ele. Aí soltou ele, pegou um CD, estava sendo lançado em CD, ou aquelas fitas VHS, e começou a puxar de dentro. Eu falei: pastor, eu convidei vocês aqui, porque nós não temos paz aqui dentro de casa. Nós estamos vivendo uma tormenta. E eu olhei e falei: olha o tamanho desse terrário. Não podia mais, como no meu tempo, no teu, né, com aquela varinha de guaxumba. A minha mãe passava nas pernas assim, que deixava afinadinho, igual o violão do pastor. Já estava resolvido.
Falava uma vez só, na outra mostrava a varinha. Misericórdia, que eu pegava, o nosso quintal dava 50 metros de fundo, a casa era lá atrás. Precisa de ver um garoto recordista, eu tomava banho, perdia vários com o banheiro, que eu sabia que levava. Não podia mais. E olhamos aquele quadro. Eu falei, irmãos, nós vamos ler um texto aqui. E nós vamos orar aqui para que Deus trabalhe na vida dessa criança. Para que acalme ela. Para que ela tenha paz. E vocês também tenham paz dentro do lar. Você olhava, não faltava nada, mas eu quero te lembrar que paz não tem em botiquim, não tem no shopping, não tem em magazine, não tem na Shopee, não tem lojas nenhuma. Paz, verdadeira paz, só Deus é que tem para te conceder. E ele diz, olha, depois de você ser justificado, depois de você exercitar a fé, eu vou entrar com paz na sua vida, no seu lar, na sua casa. E fizemos um propósito ali naquela casa de 7 semanas de oração. Pela infinita misericórdia de Deus, a última vez que entramos estava tudo no lugar. Ele sentadinho, tomado banho, bonitinho, os pais tranquilos, prepararam um cafezão comigo, aquele café cada vez tem tudo a ver comigo, não é só um metro só de esôfago. Eu falei, é comigo mesmo. Por quê? Porque ele gerou paz dentro do lar deles. Então isso significa que na turbulência, da onde? Do trânsito, sai do trânsito se você não perde a sua paz. Vai enfrentar algumas séries de negócios para ver se a sua paz não se esvazie. Vai resolver determinadas questões se a sua paz não sai. Mas Paulo está dizendo, ó, depois de você ser justificado, você vai ter uma paz diferente da do mundo. Porque o mundo prega paz, só com até bombinhas brancas. Mas no outro dia jogam bomba na cabeça um do outro. Porque é um espírito de destruição nele. Agora a minha vida e a sua vida somos justificados. Estamos com a fé na posição acrescente. E Deus quer nos conceder paz nos dias que nós estamos vivendo. Deus quer nos conceder. Porque quando você liga o seu televisor, lembra que lá nos anos 70 nós tínhamos um prazer de ver o Jornal Nacional. Vai passar o Jornal Nacional, vai Rondônia, tal árvore. Não, mataram, roubaram, destruíram, saquearam, tomaram o dinheiro dos velhinhos. É só as piores informações que eu e você recebemos. Mas da mesma maneira que vem a contramão, a mão de Deus está sobre nós. O Senhor está conosco. E Ele está dizendo, olha, eu quero dar paz ao seu coração. Eu quero dar paz à sua vida. Você não é o que você pensa. Você é justificado. Há Jesus Cristo na sua frente. Ele já assumiu o seu lugar lá na cruz do Calvário. Pensa um homem igual Oscar naquela cruz. O que eu passaria nesse corpão, sendo que para Cristo não houve lugar ali, não havia posição que ele ficasse. Se ficasse em pé, os pés rasgavam. Se tentava baixar as mãos, rasgava. E tudo isso o Senhor fez para te justificar, para dizer, erga a tua cabeça, levante o teu semblante, tome uma atitude de cristão liberto, transformado, salvo, redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Vá adoravante. Segundo, exerça a fé. Não deixe a fé na gaveta, tira ela da gaveta. Eu não tenho
Teresa? Eu não tenho hoje, mas amanhã eu terei. Qual se em pé, eu quero dar um testemunho a você sobre fé. Eu pastoreava numa cidade chamada Palmas, aqui no sudoeste do Pará. Pensa de frio, hein? Ali é o ninho do frio. E eu estava edificando uma igreja, ela tinha 8 por 16. E eu ergui as 4 paredes, o contrapiso estava pronto. Mas eu não tinha telha. E eu já queria aquelas telhas 6 milímetros, eu não queria aquela 4 milímetros, porque aquela região sempre houve chuva de granizo, era uma região de muito gelo. E da janela do meu quarto, tinha uma fresta, a igreja da minha casa estava assim a 1000 metros, mas por uma fresta assim entre as casas, eu via as 4 paredes. Eu me lembro que eu abri aquela janela um pouquinho de madrugada, os filhos debaixo de uma pilha de cobertor, eu, a esposa, com toda a roupa que podia pôr e todo o cobertor ali em cima. Eu abri a janela e falei, Senhor, amanhã eu estou indo para Curitiba. E eu não tenho telha. Eu preciso das telhas. Senhor, me conceda essa graça. Aí eu já tinha feito a medida do tabernáculo, pegado a trena, medido tudo certinho, colocado as treliças de ferro. Eu fui bem, é tantas telhas desse lado, tantas do outro e tantas comeiras. Eu peguei o meu filhinho, hoje ele toca ali na segunda igreja, está lá, tem 2 André agora, misericórdia. E eu peguei ele no colo, eram umas 4h30 da manhã, saí da minha casa, descia-se um barrancão, e eu ia para a casa de um senhor, ele tinha um caminhão, esse caminhão estava carregado, esse caminhão ia para São Paulo, eu pegava uma carona com ele, descia ali no viaduto da 277 com a 116 ali, e ele ia para São Paulo e falava, ó, tal dia, tal hora, você esteja aqui que eu estou voltando. Eu tinha que estar lá naquele dia. E eu, com um papelzinho de medida, botei no bolso de paletó, e o caminhãozão tocou de palmas para cá, e o bebê dentro. Descemos, fui para a casa do sogro, eu almocei, que se tem uma coisa boa, é almoçar na casa do sogro, nunca chamei de sogro. Almocei, foi bem, hoje à noite eu tenho um encontro na igreja tal ali no Pogrão. Senhor, eu preciso dessas telhas. Mas naquele tempo, irmãos, telefone, quem tinha um telefone, vocês sabem como é que era. Eu não tinha telefone. Eu não liguei para o pastor. Eu não liguei para quem comprou as telhas. Eu não falei com essa pessoa. Eu só cheguei com uma pastazinha que eu tinha e um paletó bem surradinho, meio tio, eu estava com a camisa por baixo, ela tinha um buracão aqui atrás. A minha esposa fez um remendo, mas eu só tinha aquela camisa de mão comprida, aquele paletózinho surrado, um 752, com a sola igual de uma gilete, quase furando. Eu falei, se eu pisar numa pedra, furo. Aí eu cheguei na igreja, eu quero acabar passinho, o pastor Orlando Velente veio lá do altar, ô missionário, pastor Oscar, como está? Tudo bem? Pegou na minha mão, apertou e falou assim, não precisa você pedir nada, já está tudo comprado. Aí ele falou, vamos ao altar. Diante de Deus eu fiquei assim. Aleluia. Eu não ia para frente, eu não ia para trás, eu fiquei ali. O que eu ia fazer? De que jeito que eu ia me manifestar? Aí ele foi lá numa caixa, pegou as notas fiscal, as telhas foi comprada ali na Salgado Filho, no material de construção chamado Ipumirim. Ele me deu a nota e falou, está comprada e paga. Mas as telhas estavam aqui, a igreja está em Palmas.
No outro dia, eu achei um irmão da igreja da Vila São Paulo, ele tinha uma Kombi. Eu falei, vamos lá pegar as telhas e você me deixa lá debaixo do viaduto com o caminhão vai ali. Eu ainda vou carregar essas telhas para nós ir para Palmas. E eu estava naquele frio com o meu menino ali debaixo do viaduto, um pouco de fome, meu garoto também. Daqui a pouco o caminhão parou. E eu lá, aquela pilha de telha. Todo mundo passava e eu era debaixo do viaduto da minha vida. O que esse maluco está fazendo com essas telhas? Aquela pilha de telha. E eu me falava, piazinho, né? Eu não estava alegre, eu estava assim, andando nas nuvens. Estava num sobrenatural. Peguei as telhas, coloquei em cima do caminhão, encostamos a porta da igreja em Palmas e descarregamos o material. Aleluia. Ah, isso aconteceu porque eu sou bom. Não. É porque Deus usa. Aleluia. Deus usa. Porque quando nós chegamos lá, eu era motorista aqui do Inter 3. Quando isso aqui é multipoque, não tinha nada, só gramado aqui. Eu fiz o acerto na empresa, eu peguei o meu dinheiro do acerto e comprei o terreno da igreja pela fé. Nós podíamos ter comprado sofá, uma bike, nós não tínhamos geladeira, não tinha cama decente. A minha esposa me puniu em cima da cama de uma goteira, você deita aí do lado da goteira, eu dormindo com a bacia se abraçado, um pano dentro, para água não respingar. Eu e ela voltamos lá recentemente, era uma festa de criança. Quando você exercita a fé, e eu e minha esposa nós estamos exercitando a fé, nossa situação está lá dentro do nosso lar, mas vai sair. Amém. Glória a Deus. Eu creio que ela é minha filha, tem uma filha pastora, está lá na 7ª igreja hoje lá. Ela prega lá e faz louvor lá hoje. Quando você exercita a fé, coisas extraordinárias acontecem. Verdade. Vamos recapitular. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pastor. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos. Glória a Deus. Eu nem posso dizer, talvez, a palavra tenha falado com você, porque é certeza que falou conosco. Aleluia. Eu quero orar com você, para você e também para o nosso pastor. Amém. Nós precisamos interceder mais uma vez por ele, porque eu sei que o Senhor nos ama. Senhor, eu quero louvar a Ti pela Tua palavra, quero louvar a Ti, Senhor, porque eu tenho certeza que nossos corações se alegram, Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, em cada detalhe, em tudo aquilo que nós precisamos, nós conseguimos enxergar a Sua mão. Eu quero, Senhor, Te louvar, Senhor, por mais uma vez, Senhor, ter usado a vida do Seu Filho aqui neste lugar. E eu sei que em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, em meio às preocupações, a Sua boa mão está presente. E eu creio que o Senhor já está, ou que o Senhor já fez aquilo que o Senhor precisa fazer na vida do pastor Oscar, da sua família, Pai. Que o Senhor já cuidou de tudo, que o Senhor já entrou com providência em tudo que o Teu Filho tem precisado, Pai. Assim como o Senhor tem cuidado de cada um de nós, eu peço, Senhor, que a Tua igreja entenda que nós somos justificados pelo Senhor, que nós somos alcançados pelo Teu amor e pela Tua infinita graça e misericórdia, Pai. Nós louvamos a Ti por essa palavra, nós louvamos a Ti pela Tua bondade, nós louvamos a Ti pelo Teu cuidado e pelo Teu querer sobre nós, Pai. Faça o
em nome de Jesus. Amém.